O sujeito indeterminado acontece em quais pessoas? Aliás, em dois casos. Sujeito indeterminado, seria bom que você copiasse para revisar. Ele vai acontecer na terceira pessoa do plural, quando não tiver nada escrito, sem nada escrito. Relembrando isso para vocês, porque é bastante importante. Porque vai que cai lá na prova assim, ó. Alguém me roubou. Aí você, a banca, pergunta, o sujeito de roubou é indeterminado? Não, ele é o que aqui, gente? Simples. Quem é o sujeito? Alguém. Sujeito simples. Toma cuidado com isso. Se eu tirar e fazer o seguinte, na terceira pessoa do plural, como é que ficaria um sujeito determinado? Roubaram minha moto. Roubaram, terceira pessoa do plural. Vejamos alguns exemplos que está no material de vocês aí. Eu fiz novos exemplos. Ouviram belas canções de Fagner. Quem foi que ouviu? Vai, gente. Ouviram belas canções de Fagner. O verbo não está na terceira pessoa do plural? Verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito expresso. O que é que eu tenho aqui, candidato? Sujeito determinado. Falaram que você foi demitida. Quem foi que falou? Alguém falou, eles falaram. Verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Levaram minha carteira ontem. Quem foi que levou? Eles, né? Sem nada escrito. Terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Coloquei aqui um exemplo da terceira pessoa, sujeito indeterminado. E a gente parte para o mais complicado, que é o quê? Verbo. Isso aqui eu não copiei ontem, você vai copiar, viu? Não VTD. Verbo não VTD, mais o que, gente? Se. Vocês estão lembrados dessa regra? Se eu tiver um verbo VTD mais um se, esse se vai ser uma partícula apassivadora. Vou colocar aqui exemplos disso. Por exemplo, trata-se de assuntos especiais. O se está associado ao verbo tratar. Quem trata, trata de algo. Olha a preposição aqui. Esse verbo é transitivo e indireto. Quem está sem entender aí? Vou passar aí, ó. Vai dar. VTI. Se o verbo é VTI, qual é a chance que eu tenho de chamar isso aqui de PA? Nenhuma. Porque para ter partícula passivadora, eu preciso de quê, candidato? De um verbo transitivo direto. Portanto, aqui, VTI, o se vai ser chamado de Ivete Sangalo. O que é a Ivete Sangalo aqui? Índice de indeterminação do sujeito. Perfeito. Vou te dar mais um exemplo assim, ó. Precisa-se de segurança. Precisamos de mais segurança pública. Quem precisa, precisa de algo. VTI, portanto, o se vai ser o que, gente? Índice de indeterminação do sujeito. Se o verbo for VTD, nós vamos ter o que a gente chama de quê, gente? Partícula apassivadora. Eu escrevi esse esquema aqui, que você pode tirar uma foto, para você revisar o tipo de sujeito indeterminado. Agora eu vou fazer o esquema de quando não for o índice de indeterminação do sujeito. Nessa frase, vamos conferir as frases que estão no material de vocês aí, ó. Gostava-se de velhas obras literárias. Gostava-se de velhas obras literárias. Esse se está associado ao verbo o quê, candidato? Gostar. Quem gosta, gosta de. Pode colocar aí. Gostar, VTI. Pensa comigo. Tem condição desse verbo aí produzir uma PA? Não.
Se o verbo é VTI, o se vai ser índice de indeterminação do sujeito. Pode procurar nessa frase, o sujeito não se encontra. É quando o verbo for VTD. Só quando o verbo for transitivo direto. Eu vou colocar exemplos aqui, tá embaixo aqui, viu? Precisa-se de balconista. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Mais uma aí, um verbo transitivo indireto, o se é um índice. Vive-se melhor nos países europeus. Vive-se. Vive-se melhor. Veja que o se aqui está... Vai pegar fogo isso aí, viu? O se está associado ao verbo viver. Classifica a transitividade aqui, candidato verbo viver, vai. Quem vive? Vive. Qual é a transitividade dele? Intransitivo. Se ele é intransitivo, índice aqui. Tudo bem? Pode falar. Explico. Você copiou isso aqui? Beleza. Eu vou apagar, eu vou colocar um contra-exemplo para você comparar, viu? Aí eu escrevo de novo essa frase. Vou apagar só a primeira linha, viu? Veja essa primeira frase aí, ó. Vendem-se 2 caixas de feijão de corda. Vendem-se 2 caixas. E vou colocar o restante não. Vende-se 2 caixas. Você está vendo um se associado ao verbo vender. Qual é a minha primeira providência aqui? O verbo. Classificar a transitividade do verbo, não é? Quem vende, tira o verbo vender de contexto, vai. Quem vende, vende algo. Esse verbo é VTD. Se esse verbo é transitivo direto, o se vai ser o que, candidato? Partícula apassivadora. Se eu tenho partícula apassivadora, conforme eu disse na aula passada, se eu tenho partícula apassivadora, ele vai ter sujeito. Se não for VTD, se for índice, o sujeito é indeterminado. Se tem PA, eu disse um esquemazinho para você na aula passada, vocês estão lembrados? A videoaula está lá na internet, para quem não viu a aula passada, pode rever e ver de novo essa aula aqui, tá? Se tem PA, não tem objeto, não foi isso que eu escrevi? Vocês estão aí com a anotação? Se tem PA, não tem OD. Se tem PA, tem sujeito, paciente. Quando a gente pensa, vendem-se 2 caixas de feijão de corda, eu pergunto para você, vende-se o quê? 2 caixas de feijão. Essas 2 caixas iria ser o objeto. Só que eu vou chamá-lo de quê? De sujeito paciente. Sujeito simples, paciente. No caso, se o verbo for VTI, ele vai ter objeto. Vai ter objeto, exatamente. E não vai ter sujeito. No caso, se for indeterminação, vai ter objeto e não vai ter sujeito, né? É, mas pode ser também com verbo intransitivo. O que você tem que observar para não ser uma PA, para ser um verbo, uma intransitividade, aliás, ser índice de indeterminação, é o verbo não ser VTD. Ok? Vou colocar mais uma frase aqui, para você comparar com essa anterior. Você pode me justificar aqui uma coisa? Por que esse verbo vendem-se está no plural? Concorda com o sujeito que está no plural. Se eu escrevesse o seguinte, ó, não se jogam lixo e garrafa. Mas garrafa também pode ser lixo. Não se jogam lixo, latas e papéis aqui no chão. Não se jogam latas e papéis.
Essa frase aqui poderia naturalmente cair na sua prova perguntando se a frase está com a concordância correta. Nem tudo tem só a ver com o tipo de sujeito, não. É tudo o que ela representa. Se tem o se, ele vai estar associado a um verbo. Esse se pode vir depois ou antes. O se está se conectando a qual verbo? Jogam. Qual é a minha primeira providência? Transitividade. Vai. Quem joga, joga algo. Quem joga, joga alguém em algum lugar, né? O verbo jogar é VTD. Portanto, se PA. Se tem PA, não tem objeto. Mas vai ter o quê? Sujeito, que eu vou chamar de sujeito o quê? Paciente. Latas e papéis é o meu sujeito... na verdade aqui é composto, né? Sujeito composto, paciente. Compara com a frase que eu vou escrever aqui, que é muito comum em provas. Olha só. Não se trata de assuntos complexos. Não se trata de assuntos complexos. Muita atenção aqui, ó. Atenção. Compara essa com essa. A diferença é a transitividade. Esse se conecta a um VTD. Esse se está se conectando a um verbo quê? Quem trata, trata de VTI. De uma coisa tu tem certeza, que esse se não é PA. Vai lá, não se trata de assunto. Quem é que não trata de assunto aqui? Não sei. Por que que não sabe? Porque isso aqui é um índice de indeterminação do que, gente? Do sujeito. Tudo tem a ver com a transitividade. Viu-se perguntando ou concordância ou perguntando o tipo de sujeito, classifica o diabo desse verbo. De boa? Veja aqui o outro exemplo que tem no material de vocês. Olha. Alugam-se imóveis novos. Eu quero que você me justifique por que esse verbo está no plural. Porque não é um imóvel só. Gramaticalmente, vai. Vou apagar aqui. Alugam-se ou é aluga-se? Eu vou escrever assim, viu? Imóveis. Essa placa aqui é comum no nosso dia a dia? É. Todo mundo passa despercebido e não vê o erro que tem aqui. Vamos entender por que essa frase está errada. Quem aluga, aluga algo. Se o verbo é VTD, se PA. Se tem PA, tem o quê? Sujeito paciente. Se o sujeito está no plural, obriga o verbo a estar o quê? No plural. Ai, professor, mas a frase está feia. Quem diz que tem que estar bonita, filho? Quem vai estar bonito é você quando passar, não a frase. Isso aqui não é comum no nosso dia a dia. Não é verdade? É, gente. A mulher sorteou uma pedra Pomes, fazendo uma rifa, ganhou uma pedra Pomes. Isso é sorteio? Nada a ver, gente. Eu estava ouvindo essa história hoje e trouxe aqui. É porque a mulher estava reclamando porque ganhou um sorteio e o sorteio era uma pedra Pomes. Você sabe o que é uma pedra Pomes? Sim. Aquela de passar para tirar o rachão do pé, menina, aquela pedra que é desse tamanho. Uma rifa, 30 centavos uma pedra Pomes. Precisa de rifa para isso? Aí eu não sei. Não, mulher. R$5. Não sei. Pode ser caridade, né? Plastificam-se documentos. Classifica o tipo de si dessa frase aí. Quem plastifica, plastifica algo. Bote aí embaixo. VTD. Portanto, se PA. Me diz, qual é a função sintática de documentos? Sujeito simples, paciente. Chegar em casa, bota no que concurso lá, coloca 30 questões de tipo de sujeito, faz tudinho. Só 30. Acerta 31. E vai lá e comenta. O povo lhe xingar lá. A fanbase lá é grande.
Eu comento às vezes lá. Não, já me xingaram lá, já. Eu mandei tomar suco de caju. Suco de caju. Quarto tipo, oração sem sujeito. Haverá casos em que o verbo não possui um seu sujeito. A Banca Idecan chama isso de sujeito zero. Quem foi onde é que ela viu? Na mente dela. Ela ouve vozes e diz, olha, sujeito zero. Se você pensar comigo, sujeito zero é o quê? Nada. É categoria vazia, ou seja, é a mesma coisa que sujeito inexistente, oração sem sujeito. E o primeiro caso é o mais fácil, que eu tenho fenômenos da natureza. Sempre que uma frase expressar fenômenos da natureza, oração sem sujeito. Percebe isso? Fenômenos naturais, oração sem sujeito. Chover, ventar, gear, relampaguear, tá certo, viu? Aquele menininho falando? Tá certo, relampejar, relampaguear. Pode consultar, tá certinho, viu? Mas eu só falo relampejar mesmo, que é o mais oficial. Eu digo o seguinte, choveu muito, choveu, ventou. Quem é o sujeito dessa oração? Não existe. É um sujeito zero. Porém, se essa frase estiver no seu sentido literário, eu posso dizer, por exemplo, professor, o que é que vai cair na prova? Eu digo, lágrimas. Aí eu posso dizer o seguinte, ó, choverão lágrimas na prova da polícia. Choverão. Gente, quem é o sujeito dessa frase? Não. Nesse caso aqui não é um fenômeno da natureza, não. É um sentido o quê, gente? Conotativo. Conotativo ser de quê? Com outro sentido, corte, figura, né? Aqui é o sujeito do verbo chover, aqui tem sujeito simples. Tudo bem? Fenômenos da natureza, sujeito inexistente, sentido figurado. Aí vai ter sujeito. Por exemplo, nos jornais chovem notícias tristes. Quem é o sujeito desse verbo? Notícias tristes, porque chover notícia não é um fato da natureza. Ainda não, né? A Silvana Aquino, a de calcinha preta, disse que ela faz chover, né? Ela já viu, não? Eu faço chover, chover. Eu imagino ela fazendo xixi. Ela verteu, fez chover. Não, mas não é esse o sentido, não. É de cantar e fazer a outra pessoa chorar, né? Ela faz chover lágrimas. Vamos voltar para cá. 4.2, eu tenho o verbo haver, que é um dos verbos mais conhecidos na nossa língua. E você tem que anotar um esquema para mim, por favor, aí no caderno, que eu já fiz isso, mas eu vou fazer de novo, porque é sempre bom repetir. Não é, Galega? Tá só os queixos, né? Tá gripada, filha? Tá com sono ou tá gripado? Tá gripado. Vai, escreve aí, vai. Haver. Posso dizer? Eu vou te dar o exemplo do verbo haver comum no Brasil, tá? Depois eu te digo uma pequena exceção. Escreve na frente o verbo haver. Decora isso, bicho. Coloca isso na sua cabeça. Não faz plural. Sempre estranhe essa peste no plural. Não faz plural, vírgula. Impessoal. O que quer dizer impessoal? Sem sujeito. É sem pessoa. Isso. Ah, já escreveu, não já? Eu já falei sobre isso aqui. Foi na videoaula, foi? Impessoal, não faz plural, vírgula. Sempre VTD, OD. O que é VTD? Verbo transitivo direto, sempre com quê? OD. Depois que você anotou essa regra, você vai saltar 3 linhas, porque depois eu vou voltar para escrever aí. Sempre VTD com OD. Que é VTD, verbo transitivo direto com objeto direto. Salta 3 linhas, que eu vou voltar ainda para essa explicação, para eu te dizer 2 exceçõezinhas, viu? Deixa esse espaço em branco.
Vamos colocar essa primeira frase aqui. Por exemplo, ó. Havia momentos. Anota essa frase aqui rapidinho. Terminou? Havia momentos. Me diga uma coisa. Se eu dissesse para você aqui, houveram momentos, quem é que acharia certo aqui? Sem mentir. Tá vendo? Estranho, estranho. Viu o verbo haver no plural? Estranho. Não é comum o verbo haver pluralizar. Houveram, haverão, o Sérgio Moro diz, haverão manifestações em prol da minha candidatura a presidente. Ele nem foi candidato a presidente e nem houve manifestação. E errou no plural. Haverão, gente, é de matar qualquer pessoa, ainda mais uma pessoa habilitada. Haverão. Se você tiver com dúvida, deixa essa peste no singular. E sempre grite. Professor, o verbo haver tem chances de fazer plural? Eu vou te dar duas pequenas exceções. Mas a regra não é pluralizar. Qual é o mantra? Faz comigo. Não, gente. Verbo haver não faz plural. Vai, verbo haver não faz plural. Verbo haver não faz plural. Porque é impessoal. Porque é impessoal. Verbo haver não faz plural porque é impessoal. Verbo haver não faz plural porque é impessoal. Perfeito. Verbo haver sempre é VTD com OD. Verbo haver sempre é VTD com OD. Estrutura fixa. Quem é o sujeito dessa frase? Quem é o sujeito dessa frase? Não tem. Quem é o sujeito dessa frase? Não tem. Vou colocar aqui em cima. Sujeito inexistente. Ou sujeito zero. Você que sabe. Esse verbo não vai para o plural porque ele não tem sujeito. VTD, aqui vai ser um OD. Pronto, é essa estrutura que você tem que decorar. Não, pode ser um objeto, pode ser um adjunto adverbial, pode vir qualquer coisa, mas geralmente é um advérbio, viu? Geralmente. Continuemos, candidato, aqui. O verbo haver, nesse sentido, ele possui o mesmo sentido do verbo existir, em que a troca de um verbo para o outro não prejudica a correção gramatical. Se a banca pedir para reescrever esse troço aqui, eu posso fazer o seguinte. Havia momentos, eu posso dizer, existia momentos mantendo o sentido? Sim, o sentido é mantido porque é a mesma semântica. Só que a estrutura gramatical é totalmente diferente. Vai lá, havia momentos, se eu troco haver por existir, esse verbo pode se flexionar. Vai ficar como aqui, existiam momentos. Professor, não é o mesmo sentido? É, mas não a mesma sintaxe. Nesse caso, o verbo existir sempre é intransitivo. Sempre, professor, sempre. E momentos vai ser o sujeito o quê? Simples. Você tem que copiar esse comparativo aqui, que a banca pede para trocar um pelo outro e deixa essa rapariga... Opa, essa palavra aqui no plural, no singular. Olhe, veja. Isso aqui é aceito por muitas pessoas. Por que que não pode ser singular? Porque ele vai concordar com um novo sujeito, que aqui é momentos. É existiam, perdão pelo palavra. Ah, rapariga não é palavrão, não. É moça, é o feminino de... Olha, caiu na prova perguntando qual era o feminino de rapaz. O pessoal foi de A, moça. Mentira, é rapariga. Rapaz, rapariga, moço, moça. Era. Sabe qual era o gabarito de rapariga? A letra E. E todo mundo foi de A. Moça. Moça, mulher, garota. Você acredita? Rapaz, rapariga. É o feminino cognato, usando a mesma estrutura. Boi, vaca, homem, mulher. Porco, porca. Jumento, égua, né? Égua, cavalo. Obrigado aí. É cavalo. Vejamos aqui outra estrutura. Qual é o mantra do verbo haver? Verbo haver não faz o quê? Plural. Volta lá no... Eu não pedi para deixar 3 linhas?
Na primeira exceção, você vai colocar o primeiro asterisco. Você vai colocar o seguinte, ó. Auxiliar em locução faz plural. Segundo asterisco, só são dois, viu? No sentido. É ter êxito. Auxiliar em locução faz plural, no sentido de conseguir, obter, comportar-se. Isso aqui é extremamente raro. Isso aqui você não vai nem dar tanto cabimento a isso. Você vai prestar mais atenção na regra que eu te disse. Eu vou te dar exemplos desses dois casos aqui. Preste atenção comigo aqui. Eu digo o seguinte. Pode haver momentos. Olha essa frase aqui. Pode haver momentos. Nessa frase, eu tenho uma locução verbal. Sempre que eu tiver um ou mais verbos, isso forma o que, gente? Locução verbal. E sempre o último é chamado de verbo o quê? Principal. E o anterior é chamado de quê? Auxiliar. Verbo auxiliar, verbo principal. Ok? Sempre que o verbo... Gente, é preciso que você entenda a estrutura de uma locução. O verbo principal passa todas as suas características para o verbo auxiliar. Qual é a característica principal do verbo haver? Não faz plural. Porque não tem sujeito. Se ele é o principal, ele não permite que o auxiliar se flexione. Mas a mão coça, para dar uma tapa no seu pé do vidro na hora da prova, de escrever assim, você dizer que a frase está certa. Lê para mim, vai. Aí você vê, podem haver porque concorda com momentos. Me diga se essa explicação não é plausível. Só que não pode. Viu uma locução verbal e o verbo haver é o principal... Nem pense em pluralizar, porque ele não permite que o auxiliar se flexione. Entendeu? Vai, lembra. Jesus tem poder. Repito. Sempre que o verbo haver for o principal, o auxiliar não pode se flexionar. É só isso. Auxiliar em locução faz plural. É só o caso. Se eu ponho o verbo haver como auxiliar... Você tem uma flexão possível. Eu posso dizer o seguinte, ó. Eles haviam... Minha mão já treme. Né? Haviam, já estranho. Pode começar a estranhar. Já estranho. Eles haviam... Opa, verbo haver no plural. Aí eu vi. Haviam saído. Eles haviam saído pela janela. Locução verbal, não é? O que é uma locução verbal mesmo? Dois verbos, um ao lado do outro. Locução verbal. Quem é o verbo principal? Verbo principal é o verbo sair. Todas as características do principal são transferidas para o auxiliar. Você está vendo esse auxiliar aqui no plural? Não é porque é o verbo haver pluralizando, não. É porque ele é auxiliar de um verbo. Esse verbo passa todas as características para o auxiliar. Você está vendo o verbo haver aqui, mas não é o verbo haver. É quem? O verbo sair. Exceção. O verbo haver, ele vai se flexionar apenas quando ele for o quê? Auxiliar. O que é um verbo auxiliar? Vier antes de outro, antes do principal. Vai ficar
Não. Tem que pluralizar quando ele for auxiliar. Só nessa possibilidade. Porque aqui já não é mais o verbo haver. É o verbo o quê? Sair. Escreve uma frase aí, por gentileza, vai. Eu tenho certeza que você vai errar. Eu quero que você erre mesmo. Posso dizer? Amigos podem haver aqui. A banca está perguntando se a concordância está certa. Aliás, quem é o sujeito dessa frase? Se você disser que é amigos, eu acho você com uma faca e lhe estripo todinho. Diga que aqui é o sujeito é amigo, mas parece. Não parece? Mas não é. Vamos entender. Aqui eu tenho a locução verbal, não tem? Quem é a locução verbal? E quem é o bonitão principal? E o que é que essa peste faz? Não permite que o auxiliar se flexione. Podem haver, tá certo? Não. Deveria ser como? Por que a banca botou amigos aqui no início? Para você pensar que é o sujeito. Quem é o sujeito dessa frase? Gente, se o verbo haver for o verbo principal, eu não tenho sujeito. O verbo auxiliar não pode fazer flexão, mas a frase está estruturada de uma maneira tão excepcional que faz você pensar que amigos é o sujeito. Na verdade, amigos é o quê? É o meu objeto direto. Caso quando o verbo haver for principal, não tem sujeito. Não tem sujeito e tem objeto. Sujeito zero. Sujeito zero. É, gente, é porque o principal transmite essa função para o auxiliar. Quem foi que não entendeu nada do que eu disse aqui? Então pode entregar o auxiliar principal. Mais uma frase, vai, escreve mais uma. Bebidas, pode colocar. Bebidas alcoólicas. Sim? Eu vi alguém me chamando, foi o espírito? Não morreu uma que pegou fogo aqui, caiu o ar-condicionado na cabeça dela? Foi, é sério, na turma dela. Foi. Teve um enterro aqui. Nada pra lá. Bebidas alcoólicas deve, no centro da cidade, haver. Lá no Gela Homer. Tá fazendo propaganda, né? Teve o Gela Homer, é o Homer Simpson, não tem a foto dele, né? Aí ele botou, aí não abriu um monte de filial, toda esquina agora não tem um barzinho desse que funciona 24 horas, né? Pra você pegar a bebida e sair. Aí esse do Gela Homer, me disseram, essa história, não sei se nem é verdade. Processou o rapaz que estava copiando o estilo, pode? Ele botou o bar do Homer. É quase a mesma coisa. Aí um processou o outro e a marca entrou e processou os dois. Porque é um nome patenteado, né, gente? Eu não sei se é verdade, me disseram isso. Eu disse, oi. Vai. Bebidas alcoólicas deve, no centro da cidade, haver. Quem é o verbo aqui? Quem é o verbo? Ou então, quem é o sujeito nessa frase? Eu tenho um verbo que foi quebrado. Vocês concordam comigo? Qual é a locução verbal? Deve. Aí a banca quebra a locução, botando um advérbio aqui no meio. E bota o haver lá no inferno da peste. Mas é uma locução. Tira no centro da cidade. Bebidas alcoólicas deve haver. A concordância dessa frase está certa? Tá. Tá certa. Ele distanciou, e a IDECAM vai fazer isso com vocês, quebrar a locução para você não perceber que ali é uma locução. Deve haver. Ela vai botar um M aqui e perguntar se a concordância está certa.
E você não percebe. Se você não estudar, você quebra as pernas mesmo. Qual é a função sintática de bebidas alcoólicas? Objeto direto. Deve é o verbo auxiliar, que não se flexionou porque o verbo principal é o que, gente? O verbo haver. É, adjunto adverbial de lugar, no centro da cidade. Então, nem se vier separado, né? Continua sendo locução. Continua. As vírgulas aqui sinalizam que aqui é um termo que entrou no meio de outro. Hã? Não, filha, complica não. Vamos estudar. No material de vocês, por gentileza, frase 1, letra B. Frase 1, letra B. Deve haver lanches sobre a mesa. Grifa a locução verbal aí, quem é? 4.2, letra B. Deve haver lanches. Quem é o verbo principal? Haver. Ele não permite que o auxiliar se flexione, por quê? Porque haver não faz plural. Perguntou-se nessa frase 1. Quem é o sujeito? Sujeito zero. Olha na 2. Deve ter havido. Sim, é o verbo haver, só que está no... tem uma locução verbal com 3 verbos aí. Grifa, pode grifar, é locução verbal. O verbo principal é sempre o último. Quem é o verbo principal aí? Pode colocar VP, verbo principal. Por que que o verbo dever, que é auxiliar, não se flexionou? Porque o verbo haver é o principal, ele não... Gente, eu vou ficar massificando isso na sua cabeça. Hã? É outro auxiliar. Pode ter até 2, 3. Ele deve estar voltando agora. Poderá estar... Pode ser até 4. Mas assim, não é aconselhável. Nenhuma locução com 2 é aconselhável que você faz. Nenhum deles se flexiona, fica sempre no singular. A menina havia mandado uma carta para a sua amiga. Grifa a locução verbal aí, quem é? Havia mandado, pode grifar. Havia mandado. Nesse caso aqui o sujeito seria a menina, né? Nesse caso tem sujeito, porque o verbo haver está como? Auxiliar. Então é super normal aí. Gente, deixa eu voltar aqui para a lousa. Outra estratégia que as bancas utilizam é pedir para trocar um verbo por outro. Troca esse verbo haver aqui por existir. Vou trocar. Continua sendo o principal. Vai ficar existir aqui. A frase fica certa? Lê para mim. Bebidas alcoólicas devem no centro da cidade existir. É uma locução verbal em que o verbo principal é o verbo existir. Ele faz plural. Aí vai ficar como aqui? Devem no centro da cidade existir. Esse objeto vai se tornar o que agora? Sujeito simples. Epa! Vamos voltar aqui, gente. Vai, escreve uma frase aí pro tio. Vai. Mas continua com o verbo auxiliar? Continua. Continua com o verbo dever com auxiliar, só que ele vai para o plural. Viu? Escreve essa frase aqui, bem pequenininha. Meninas pode haver. Vai. Pode tentar. Explica já, viu? Copia essa frase que tu me lembra, viu? Quando terminar eu explico. Meninas pode haver. Tem locução verbal aqui, candidato? Quem é a locução verbal? Pode haver. Verbo principal, verbo auxiliar. Meninas vai ser o que aqui? Objeto direto. Pensa comigo para quem não entendeu. Por que isso aqui não está no plural? O verbo haver é o principal.
A danada da banca vai fazer o quê? Pedir para trocar esse haver por existir. Reescreve a frase para mim, ficaria como? Meninas, vai. Você é consciente de que esse verbo se pluralizou porque agora eu tenho um novo verbo, que é o verbo existir. Vou te dizer uma que é a cara da IDECAN. É fazer o seguinte, ó. Há de haver. Eu tenho uma locução verbal aqui. Há de haver. Pode, professor? Por que não? Quem é o verbo principal? Quem é o verbo auxiliar? Há. Então, você vai dizer o seguinte. Se o verbo haver é o principal, ele passa essa impessoalidade para auxiliar, que é o mesmo verbo. Agora, olha a mutreta que eu vou fazer com vocês. Eu vou dizer o seguinte, ó, meninas, vou colocar meninas aqui. Olha o que eu vou pedir. Troque o já, eu quero que você escreva agora. Troca isso por existir. Lembre-se que a está no presente. É ão, o plural do verbo haver no presente. Ficaria como? Vai. Ão de... Olha, fala isso de novo. Ão. Hão de existir o quê? Meninas. Por que ão foi para o plural? O verbo existir é o principal. Agora eu quero que você faça a primeira questão, que foi da questão de soldado, da Polícia Militar daqui do Ceará. Cala a boca, menino. Oxi. Primeira questão lá, vai. Analisa a frase que está no material de vocês, que diz o seguinte: pode haver outros processos. Tem locução verbal aqui? Tem. Pode haver a locução verbal. Quem é o verbo principal? Passa a impessoalidade para o verbo auxiliar. Qual é a função de outros processos? Objeto direto. E o verbo poder não foi para o plural porque o verbo haver não permite. Ah, o que é que essa danada está pedindo? Que você troque o verbo haver por outro. E veja qual é a concordância certa. Letra A diz o seguinte. Hão de haver. Por que isso aí está errado? Se o verbo haver é o principal, auxiliar não flexiona. Por que a letra B está errada? Ficaria como a letra B? Hão de existir, porque o principal é existir. Pode existir, está errado por quê? Ele flexiona, deveria ser como? Podem existir. Por que a letra D está errada? Porque o verbo haver é o principal, não permite que o auxiliar flexione. Letra E é o nosso gabarito. Você olha para essa questão. Gente, levanta a mão. Quem acertou aí? Foi fácil? Foi não. Você sabe é diferente. De nada, gente. Oi. Aí o verbo, aí seria a de existir, seria a letra B. O gabarito seria a letra B. Vamos voltar aqui para o material de vocês, já fizemos a primeira questão. Volta lá, volta. 4.3. 4.3, atenção, silêncio. Verbo fazer. Vamos grifando e marca texto, vai. Fazer. Vamos ler comigo, vai. Fazer, parecer, passar, ficar e estar. Sempre que esses verbos indicarem tempo, sempre que eles indicarem tempo, o verbo fica no singular porque ele não tem sujeito. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte, ó. Faz anos que te vi. A mão coça para fazer fazem anos. Só se for o anos do furico, porque de anos de tempo ele não se flexiona. Fazer, parecer, estar. Lembre-se, indicando fenômeno natural ou tempo, nada de plural. Posso dizer o seguinte, é tarde. Posso dizer, parece tarde, parece noite.
todos esses verbos parecer estar se indicarem algum fenômeno natural ou ideia temporal, nada de sujeito neles. Vejamos alguns exemplos aí, ó. Já faz 10 meses, grifa, fez invernos rigorosos. Por que esse fez não está no plural, gente? Indica tempo, fale. Tempo. Tempo. Lá do outro lado. Parecia tarde, ficou tarde, já passa das 22 horas. Indicou tempo, nada de plural. O verbo ser, por último, indicando tempo vago, hora e distância, também não tem sujeito. Mas o diabo do verbo ser faz plural. Olha para cá, olha para a lousa. Se eu disser o seguinte, ó, é uma hora. Esse verbo ser não está indicando tempo, sim ou não? Sim. Quem é o sujeito? Não tem. É sujeito inexistente. Só que o verbo ser, eu separei, porque ele não tem sujeito, mas ele vai concordar com o predicativo. É uma hora, são o que, gente? 2 horas. Quem é o sujeito desse verbo ser? Quem é o sujeito desse verbo? Não tem. Professor, e por que ele está no plural? Para concordar com quem? Com o predicativo do sujeito. É uma hora, são 2 horas. Que horas é agora? Me diz. São o quê? Não. São 9 não. São 21 horas e 15 minutos. Nada a dizer, é 9 da noite. Não. Tem 9 horas cada um que amanhã. Se habitue e quebre esse vício linguístico, né? São 19, são 12 horas do meio-dia, por exemplo. São 24 horas. São 23 horas. Para com isso. Olha, a Sueli botou ali a aula começando de 7 até às 10 da noite. Faz isso não. Aí quebra, 19 às 22. Não é, gente? Que horas são agora? Não, vai, bota o verbo. São 2... Não, são 21 horas e 15 minutos. Que dia é hoje? Não, mas bem. Dia. Não, bota o verbo ser. É dia 12 ou são dia 12? Não, tira a palavra dia. São 12 de abril, minha gente. São 12 de abril, é o correto. São 12, vou escrever. São 12 de abril. São 12 de abril, mas eu posso dizer é dia 12. Se eu tiro a palavra dia, o são concorda com o numeral. Se eu ponho o dia, o é concorda com a palavra dia. Ok? Se eu dissesse para você, agora são, vamos lá, meio-dia, vai. São ou é meio-dia? É. Mas meio-dia não é 12, sim, mas você escreveu a palavra meio. É meio-dia e meio ou meia? Meia, que é a meia hora. Fala. É meio-dia e meia. Nada a dizer, são meio-dia. Vontade de agredir, né? A pessoa. Beleza. Gente, aí tem distância, são 3 horas, hoje são 18, já falei, são 2 quilômetros. Agora eu vou deixar vocês com a atividade. Rapidinho, a primeira a gente já fez, são 10 ao todo, e aqui embaixo dessa primeira é para você classificar o tipo de sujeito. Vamos começar com a letra A. Vai. Ventarão lágrimas nesta prova de português. Quem é o verbo? Quem é o verbo? Ventarão. Tá no seu sentido figurado? Tá ou não tá? Tá. O sujeito é simples, lágrimas. B. Um novo presidente devia haver na repartição. Quem é o verbo? Quem é o verbo? Devia haver. Grifa a locução verbal. Que tipo de sujeito eu tenho aí? Zero ou inexistente. Por quê? Justifica. O verbo haver é o principal, né? Ele não permite sujeito.
Era tarde no relógio da capital, da catedral. Quem é o verbo? Grife? Era. Que tipo de sujeito tem aí, candidato? Sujeito zero? Sujeito zero. Porque o verbo está no sentido de tempo. Faz o restante, pula a primeira a outra, que já fez, e boa sorte. Letra D. Letra D da primeira, que as outras a gente já fez. Os meninos haviam fugido da escola. Que tipo de sujeito é esse? Sujeito simples. Verbo haver, nesse caso aí, está se comportando como auxiliar, o que explica o verbo no plural. Todo mundo acertou? Sim. O rapaz escureceu de raiva. Quem é o sujeito que escureceu? Rapaz. O verbo escurecer está no seu sentido o que aí, gente? Figurado, né? Conotativo. Não se nega ajuda ao próximo. E aí? Esse se está ligado ao verbo negar, que é VTD. Quem nega, nega algo. O se vai ser uma PA. O sujeito é ajuda. Sujeito simples. Quem foi que acertou essa? Assiste-se no Brasil a diversos casos. Quem assiste, assiste a. O verbo é VTI. O verbo assistir no sentido de ver, presenciar, ele é transitivo indireto. Eu digo assistir. O que, gente? O filme ou ao filme? Ao filme. O verbo é VTI. Só que no Brasil nós costumeiramente usamos como transitivo direto. Mas é um erro de regência. Assistir ao filme, assistir ao curso, assistir à novela com crase. Quem assiste, assiste a. Ele é transitivo indireto. Então aí, se tem assiste-se, se esse verbo é VTI, o se vai ser o que, gente? Índice de indeterminação do sujeito. Isto é, o sujeito é indeterminado. 2. Sim? Letra D é simples, que é os meninos, e é simples também, que é o rapaz. 2. Ninguém conhece Maria Augusta. Quem é o sujeito de conhece? Ninguém. Sujeito simples. Vocês acertaram essa, né? Chegaram cedo no posto de saúde os velhos e a velha. Quem é o sujeito? Os velhos e as velhas. Sujeito composto. Isso acontece. O que é que acontece? Isso. Sujeito simples. Eram 22 horas. Quem é o sujeito? Não tem. O verbo ser indicando o que, gente? Tempo. Lembre-se que os verbos que relacionam-se com o tempo, eles não possuem sujeito. Oração sem sujeito. 0. A noite caiu. Quem foi que caiu? Noite. Gente, não confunde noite com anoitecer. Noite é um substantivo. É a noite, o dia. Isso aqui, como é aí? Caiu. Está no sentido figurado. A noite aqui é o sujeito de cair. Agora, se fosse o seguinte, anoiteceu, aí eu teria uma oração sem sujeito. Tome cuidado. O dia chegou mais cedo. Quem foi que chegou mais cedo? O dia é sujeito simples. Tá bom? Errou. Errou. Gastaram-se milhões na obra. Que tipo de sujeito eu tenho aí? Sujeito simples, paciente. Que tipo de si é esse aí? PA. Quem gasta, gasta algo. O sujeito é milhões. Surgiram vários rapazes na rua. Quem é o sujeito? Nem determinado, não. O sujeito é vários rapazes. Sujeito simples. Ocorreram nesta tarde fatos impressionantes. Quem é o sujeito que ocorreram?
Fatos impressionantes, sujeito simples. Aí eu tenho do viajaram, sujeito composto, não é? E quem é o sujeito de voltaram? Oculto, ele está em outra frase. Ouviram-nos gritar. Quem foi que ouviu? Verbo na terceira pessoa do plural é o que, gente? Sujeito indeterminado. Primeiro, sujeito composto, que é os guardas e os coronéis, e do outro sujeito oculto, que é voltaram. J, sujeito indeterminado. Letra E? Sujeito simples, à noite. E, repito na hora. Sujeito indeterminado, ouviram, terceira pessoa do plural. F, veja já, vamos aqui pela I, que a colega pediu. Os guardas e os coronéis é o sujeito composto de viajaram. Aí lá no final tem uma outra frase, que já é uma outra oração. Voltaram rapidamente. Por que essa frase aí não é um sujeito indeterminado? Porque é o sujeito oculto, ele já foi apresentado. É sujeito oculto, que é os guardas e os coronéis, sujeito oculto. A letra, qual foi a outra que você pediu? H foi? Quem foi que pediu? F. Gastam-se milhões na obra. Quem é que gasta? Quem gasta, gasta algo. Se o verbo é transitivo direto, o se vai ser uma PA. E se tem PA, tem sujeito. Quem é o sujeito aí? Milhões. É um sujeito simples, paciente. Chegamos à segunda questão, porque a primeira foi letra E, a gente já respondeu. Chegamos na segunda da IDECAN, que perguntou: assinale a alternativa correta em relação ao uso do verbo haver. Nas cerimônias maias, haviam muito respeito. Tá certo isso aí? Eu macho você e esfaquei você, se você quer estar certo. Tirei letra A. Houveram prosperidades para a civilização maia na era cristã. Olha, preste atenção aqui. Eu volto já para B. Houveram muitas celebrações, está errada. Por volta do ano da era cristã, os maias haviam criado um sistema de escrita próprio. Quem é o gabarito? D de dado. Vocês estão vendo aí que ele vai se pluralizar apenas na forma do que? Verbo principal, que não permite o auxiliar se flexionar. Terceira, marcar o quê? Espera, a primeira foi E, segunda, D, terceira D? Eu não respondi ainda não, né? Vamos. Hão de haver disputas, tá certo? Não, porque o verbo haver, o principal, não permite que o auxiliar se flexione. Você se vacinou, não foi aí? Os participantes não se houveram bem no evento. Grifa esse se houveram aí, grifa. Você vai colocar uma observação para o tio aí. Coloca assim: haver em sentido estranho. Coloque assim: haver no sentido estranho. Vocês estão lembrados naquele segundo asterisco que eu coloquei para vocês? Que era o verbo haver no sentido mais raro. Essa frase está estranha? Tá ou não tá, gente? Tá. Quando você disse os participantes não se houveram bem no evento, você, como assim, Vitor? Não se houveram? Que diabo é isso? Que maconha é essa? Não se houveram. O verbo haver em Portugal, não no Brasil, em Portugal pode também ter o sentido de lograr êxito, de conseguir, de ter sucesso. Vê se nesse sentido faz sentido para você, se você trocasse, vai. Os participantes não tiveram êxito no evento. Dá certo ou não dá? Dá. No sentido de ter êxito, ele pode se flexionar. Eu fiquei com dúvida na letra B, interroguei, vamos para a letra C. Devem haver não está certo, porque o verbo haver, o principal, não permite que o auxiliar se flexione. Letra D. Espero que haja vista a exposição que esteve
que esteja presente em nossa cidade. Espero que haja vista, que haja verificação. Vocês marcaram que letra aí? Letra D. Reparar, o que é a errada, né? Repararam-se as portas. Quem repara, repara algo. VTD. O se vai ser PA e o verbo vai flexionar com porta, que é o seu sujeito. Quem aluga, aluga algo. Quem discorda, discorda de. Tá errada a letra C. Não tá não, gente? Reduziram-se os preços. Quem reduz, reduz água é uma PA. É letra C mesmo. Quinta, o estudo usou o Registro Nacional de Pacientes da Suécia. Pelo amor de Deus. Sujeito simples, gente, claro. O estudo usou, verbo transitivo direto, o estudo sujeito simples. Como é que estão aí, gente? Pera, qual é a letra? C. Vamos dizendo aí, sexta. Marcaram o que na sexta? Sujeito simples. Alguém ou... que frase idiota, não é? Desviaram muitos recursos. Sujeito vai lá, vamos responder as outras. Letra B, sujeito indeterminado. Letra C, qual é o tipo da letra C? Inexistente. Letra D, inexistente. Ficamos com letra A. De 6, pelo menos 3. Vamos para 7. Assinale a alternativa em que o verbo poder não apresenta um sujeito simples. A produção de arroz poderia cair. O que é que poderia cair? A produção de arroz, sujeito simples, não é letra A. A produção de trigo poderia cair, sujeito simples. Pode falar dos efeitos dessa crise climática na segurança alimentar e na saúde? Quem é que pode falar? Alguém. É sujeito oculto aí, não é, gente? Pode falar dos efeitos. Quem é que pode falar? Não se sabe quem é que pode falar aí, né? Eu acho que é a letra C, não é não? Vejamos as outras. Além disso, a combinação do aumento continuado de emissões de gases de efeito estufa com o desmatamento local pode causar. O que é que pode causar? A combinação do aumento continuado de emissões de gases do efeito estufa com o desmatamento local. É um sujeito simples, enorme. Isto poderia levar. O que é que poderia levar? Isto. Ficamos com letra C. Quem acertou aí? 8. Relaciona as colunas. Disseram que ele foi embora. Sujeito o quê? Simples suas ventas. Na verdade, eu tenho 2 verbos aí, né? Não é as ventas dele, não. É a minha, na verdade, aqui, né? Olha, eu tenho um sujeito indeterminado em disseram e tem foi, que é simples. Eu sei lá o que é que eu vou fazer. Aí vai ter que você fazer todo o cálculo, né? Eu vou pegar só os primeiros verbos primeiro, viu? Eu vou chamar isso aí de 3. Eu vou chamar o 3 aí. Está na hora do almoço. O verbo está no sentido de tempo, portanto é o quê? Inexistente. Qual é o número? 4. Elas são, pelo amor de Deus, simples. 1. Juliane, pelo amor de Deus, composto. 2. Aí cabe um belo recurso, né? Porque mas não tem gabarito, né? Se eu pusesse... Mas teria possibilidade de eu considerar essa primeira como simples e ter gabarito? Não. Tipo, você coloca... É porque já tem um dos sujeitos simples que é a terceira lacuna, né? Aí eu colocar 1... Qual é o gabarito aqui da 8? Qual foi? Teria como ser 3, 4, 3? Não tem essa opção.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? De eu considerar a primeira lacuna como simples e a terceira como simples, a terceira lacuna. Aí não tem gabarito, por isso que ficamos com A. 9, da CETRED, essa metralhadora aí de coisa ruim. Vocês marcaram que letra? Foi por eliminação, não foi? Porque tem um sujeito oracional aí que eu não falei, que a gente vai ver só em período composto. Vamos ver aí, ó. Trata-se de médico com excelente currículo. Você sabe que esse verbo tratar aí, quem trata, trata de. Não, trata de. Portanto, esse se é um índice, não é? Eu tenho um sujeito indeterminado aí na letra, na primeira lacuna. Então é número 2. Tem outra opção com 2? Tem, por isso eu vou até o final. Era preciso, vamos supor que eu não soubesse, eu vou pular a segunda lacuna, viu? Eu explico já já. Vamos para a terceira frase. Na casa de praia morariam ele e o pai. Sujeito o quê? Composto, número 3. Já tem gabarito? Calma. Com certeza haveria sujeito inexistente. Onde é que eu tenho aqui o número? Não tem não? Tem, 5. Oração sem sujeito. Chovia uma triste chuva. Uma triste chuva é o quê? Sujeito simples, não é? 1. Então ficamos com letra A, mas o tio vai explicar aqui, gente. Olha, o que é que aconteceu aqui nesse sujeito oracional? Grifa aí, por gentileza. Eu vou te explicar, mas a gente desenvolve no período composto, viu? Era preciso isso. Troca pela palavra isso, vai. Era preciso isso. Tudo isso que se segue, que lhe devolvessem a crença, tudo isso é o meu sujeito que? Oracional. É uma oração subordinada substantiva subjetiva. Não pense nisso agora, tá? É o número 4, a gente vai falar isso no período composto. 10ª, marcar o quê? O que está pedindo aí, menino? No trecho a seguir, as formas verbais destacadas têm sujeito simples ou desinencial, exceto em. Por se tratar, olha aí, gente, se associada ao verbo tratar. Quem trata, trata de. O se vai ser índice. Portanto, em tratar eu tenho o que, gente? Sujeito indeterminado. É por isso que o gabarito é A. 10A. Poxa, vocês vão esperar as outras não? Por se tratar de uma região muito empobrecida, são inúmeros o quê? Os casos. Os casos é o sujeito simples ou oculto de são, que arrumam os casos de família. E por aí vai, gente. Boa noite. Manda sim. Tipo de sujeito. É.